Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e viste que fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amados irmãos, os sofrimentos e as provações, as aflições, sempre fizeram e sempre farão parte da vida do povo de Deus. Então nós temos que estar consciente disso, que sofrimentos, provações, tribulações sempre fizeram e sempre farão parte da vida da igreja, do povo de Deus. Homens e mulheres da Bíblia e também da história da igreja cristã passaram por duras e muitas tribulações. Então nós vemos isso nas Escrituras, nós vemos na história da igreja o sofrimento de homens e mulheres piedosos. Muitas vezes nós sofremos a disciplina de Deus por causa dos nossos pecados, mas nem sempre é por isso, porque faz parte, como nós vamos ver hoje nessa mensagem, que faz parte da vida do povo de Deus o sofrimento. Pensemos nos profetas, como diz Tiago capítulo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas, os apóstolos, todos sofreram, principalmente o profeta Jeremias e o apóstolo Paulo. Eu sei que vocês conhecem as Escrituras, então se vê como que Jeremias sofreu e como que o apóstolo Paulo sofreu. Talvez o apóstolo Paulo muito mais por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Jeremias porque ele era fiel naquilo que Deus mandava ele dizer. Ele dizia que se o povo não se convertesse dos seus maus caminhos, era o povo de Deus, o povo de Israel, Nabucodonosor ia levar eles cativos, ia invadir a cidade, ia queimar a cidade. Então eles não queriam mudar de vida, então eles castigavam Jeremias, lançavam Jeremias na cova, prendia Jeremias com o pé no tronco. Então Jeremias sofreu muito por ser fiel à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também foi preso algumas vezes, foi apedrejado, açoitado em praça pública, tudo isso por causa do reino de Deus. Então todos eles sofreram, sem falar do nosso Redentor. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz que Jesus é o homem de dores que sabe o que é padecer. Então o sofrimento é inevitável, e não só inevitável, mas também indispensável para a nossa vida cristã. É impressionante, irmãos, o sofrimento é indispensável para que nós tenhamos uma vida cristã verdadeira. Então nós vamos tratar sobre isso nesta manhã. Então ele é inevitável, mas é também indispensável. O salmista, no Salmo 119, versículo 67, ele diz isso. Ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então foi necessária essa aflição para o salmista. Ele diz: antes de ser afligido, alguma coisa que ele passou, uma aflição, um sofrimento, antes disso ele andava errado. Mas agora, depois dessa aflição, ele está guardando a palavra de Deus. Então foi necessário isso. E no versículo 71, também do Salmo 119, ele fala: foi-me bom ter passado pela aflição. Aí ele fala por que foi bom?
para aprender os teus decretos. Então você veja que o sofrimento, ele é inevitável, mas é também indispensável. O salmista está dizendo aqui que antes de ser afligido ele andava errado, mas agora ele foi afligido, ele está guardando a palavra de Deus. Quer bênção maior do que essa? Que venha aflição sobre nós, para nós guardar a palavra de Deus. Guardar é viver, é praticar. Antes de ser, foi-me bom passar pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, Tiago, você sabe que esse Tiago aqui foi o irmão, meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Ele foi presbítero em Jerusalém, um homem santo, um homem justo. Ele é conhecido como joelho de camelo, tanto que Tiago orava. Ele foi martirizado também. E no capítulo 1, versículo 2, ele diz algo aqui impressionante, irmãos. Aí em Tiago, está aberto em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, quando vocês passarem por aflições, por provações, por tribulações. Impressionante, né? Podia falar, irmão, tende por motivo de toda alegria quando Deus derrama a bênção, quando tudo está bem, estão com saúde, com dinheiro, né? Mas não. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas ele dá o motivo no versículo 3, sabendo que a provação da nossa fé, da nossa vida cristã, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Vai ser um crente perseverante, não vai desanimar, não vai retroceder. Aconteça o que acontecer, você vai continuar com a sua vida cristã firme no Senhor. Então vale a pena, irmãos. Então por isso que Deus permite, não só permite, como Ele envia o sofrimento para o seu povo. Outra coisa preciosa no sofrimento, tem acontecido muito comigo, creio com vocês também, no sofrimento e nas aflições, o sofrimento e as aflições nos levam a buscar mais a Deus, a orar mais. Isso é uma verdade na vida de vocês ou não? Eu creio que sim. Quando você está com um filho doente, talvez no hospital, você vai orar mais. Quando você está desempregado, você vai buscar mais a Deus. Quando você está doente, enfim, seja a tribulação que for, você vai buscar mais a presença de Deus, vai depender mais de Deus. Você vai buscar o irmão para orar junto com você, você vai pedir oração, você vai se quebrantar, você vai se humilhar para que aquela situação seja resolvida. Então tudo isso é bênção, é necessário na nossa vida. Então nós temos que fazer como fez Ana. Ana, mãe de Samuel, era estéril, e a Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre é o ventre. Deus deixou Ana estéril. E uma mulher no Antigo Testamento estéril, que não podia dar filho, era tida até como desprezada por Deus, até como um ato de, vou dizer, maldição. Elas queriam filhos, elas choravam para ter filhos. No Antigo Testamento ter filho era a missão da mulher. Raquel, ela diz assim para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Ela queria filhos. Isabel, mãe de João Batista, era estéril. Na sua velhice, ela teve um filho, que foi João Batista. E o que ela diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1? Deus contemplou a sua serva, tirando o meu opróbrio perante os homens. Quando ela se engravidou, ela diz que Deus tirou a vergonha dela de ser estéril. Então era muito importante para a mulher dar filhos, gerar filhos, e Ana era estéril.
E por causa disso, Ana era a mulher amada de Eucana. Por causa disso, segundo, não vou dizer que é segundo a lei de Deus, mas no Antigo Testamento tinha isso. Se a amada fosse estéril, o marido podia ter outra mulher para gerar filho. Ele tinha Penina, e Penina dava filhos, e Ana não. E Penina significa galho. Ela provocava excessivamente Ana, todos os anos que eles subiam para a festa da Páscoa. E Ana chorava e não comia. Mas o que Ana fez? Ela buscou o Senhor. Lá na festa, quando estava reunido na festa da Páscoa, Ana orando diante do Senhor, até o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, porque só nos lábios, os seus lábios se moviam, e não havia som nenhum. Daí Eli disse, o sumo sacerdote: aparta de ti esse vinho, até quanto estará embriagada? Aparta de ti esse vinho. E Ana, com toda humildade, ela disse: eu sou a mulher atribulada, eu não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então Ana aprendeu lições preciosas. Ela não brigou com Penina, ela não desprezou seu marido. Quando o pastor lá, o sumo sacerdote, falou que ela está embriagada, ela não se revoltou. Ela podia falar: nunca mais eu volto aqui nessa igreja, né? Aqui nesse local. Ele fala para Ana: até quando estará embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ana, humildemente: não, meu Senhor, eu não bebi vinho nem bebida forte, mas eu sou uma mulher atribulada de coração, de espírito. Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aí Eli profetiza: o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aí ela comeu, bebeu, voltou para casa e se engravidou e deu à luz a Samuel. Então toda aquela aflição, toda aquela tribulação foi bênção na vida de Ana. Uma mulher extraordinária, mas ela sofreu humilhação, muito. Mas ela buscou o Senhor, ela derramou a sua alma. Ela fala: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Outra coisa, irmãos, outra coisa preciosa é quando estão passando por aflição, nós fazemos como Ana. Nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, nós buscamos com fé, nós nos apegamos ao Senhor. Então isso é muito precioso, buscar o Senhor de todo o nosso coração. E o profeta Isaías, ele fala sobre isso. Isaías 26, versículo 16. Isaías diz isso. Olha que versículo que é bem claro sobre isso que estão falando. Isaías 26, 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre ele a tua correção, derramaram as suas orações. Então o profeta Isaías falando com Deus, que o povo na angústia buscaram a Deus. E quando Deus estava disciplinando o povo, corrigindo o povo, eles derramaram as suas orações. Então é uma coisa preciosa, irmão, derramar a nossa alma, o nosso coração na presença do nosso Deus, contando a nossa luta, a nossa dor, o nosso sofrimento. Isso aí geralmente é com lágrimas, com súplicas. Senhor, eu não sei o que fazer, a situação está difícil, mas eu confio em Ti. Aí você levanta mais cedo, aí você jejua, aí você não perde um culto, aí você está sempre na presença do Senhor. Então, nós precisamos disso, irmãos. Mas só que o sofrimento, irmãos, as provações, ele tem um potencial de produzir efeitos contrários a esse de Ana. Pode acontecer isso, e tem acontecido com muitos crentes. O sofrimento tem esse potencial. Como diz aquele dito popular, né? O sol que derrete a cera endurece o barro. Então Ana se quebrantou.
Ana se derramou na presença do Senhor naquela aflição de ser estéril. Ela buscou a ajuda do Senhor. Agora, outra mulher do Antigo Testamento, que passou por grande aflição, ela se revoltou com Deus. Então o sofrimento tem isso. Uns se revoltam, uns se quebrantam, se humilham e buscam o Senhor. Outros se revoltam, fica amargurado e até sai da igreja. Foi o que aconteceu com Noemi. Noemi está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Noemi, ela passou por grande sofrimento. O seu marido e os seus 2 filhos morreram em um país estrangeiro. Ela estava em Moabe, até inimigo de Israel. Eles saíram por causa de uma seca que houve em Belém. E lá em Moabe morreu primeiro o seu marido, Abimeleque, e depois morreu o seu filho, os 2 filhos, Quilion e Malom. Então aquela aflição ela passou. Agora vejamos o que ela diz sobre isso em Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. Porém ela, isso aqui ela estava chegando de volta a Belém. Porém ela lhes dizia para as mulheres lá de Belém: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então ela diz que Deus deixou ela amargurada. Deus pesou a mão sobre ela, ditosa, feliz eu saí daqui. Isso não é verdade, ela saiu porque estava tendo fome em Belém. Agora eu voltei pobre, sem marido e sem filho. O Todo-Poderoso me castigou, então ela ficou uma mulher revoltada. Mesmo assim, Deus foi gracioso com Noemi. Deus cuidou dela e a sua nora Ruth voltou com ela. Ruth casou com um homem que era viúva do seu filho Malom, casou com um homem excelente chamado Boaz, e Deus concedeu um filho a Ruth, que Noemi pegou para cuidar como se fosse seu próprio neto, que é o bisavô de Davi. Então Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então o avô de Davi. Então, nós vemos aqui os efeitos contrários da provação. Então, nem todo enfrenta as provações da mesma forma. Um se revolta, se afasta da igreja, ficam decepcionados com Deus, ficam amargurados. Isso eu conheci muita gente assim. Quando acontece uma tragédia, alguma coisa um pouco grave, as pessoas que não estão firmes, ela se ausenta da igreja, abandona a fé, porque aconteceu aquilo na sua vida, porque aconteceu aquilo na sua família. Então eu me lembro bem, lá em São Paulo, uma vizinha da minha irmã levou ela para uma certa igreja evangélica, e minha irmã não era nada. E essa vizinha conseguiu levar a minha irmã numa igreja. Depois de um tempo, a filha dessa vizinha, que eu não sei o nome, que levou a minha irmã à igreja, ela estava andando na rua, em frente de casa, com aquelas mobilete. Ela caiu, menina de 12 anos, 13, e bateu a cabeça na calçada ali no meio-fio, e morreu. A menina morreu. Isso é um caso verdadeiro. Minha irmã que contou. E essa mulher se revoltou tanto, mas tanto com Deus, que minha irmã foi lá falar com ela. Falou: Lourdes, não fale de Deus para mim. Eu não quero mais saber de Deus. Irmão, isso já faz tempo, e ela não voltou mais para a igreja. Falou: Lourdes, você quer ser minha amiga, pode vir aqui em casa, mas não fale mais de Deus para mim. Eu não quero mais saber de igreja, de nada disso. Para mim acabou, morreu.
Se Deus permitiu que minha filha, permitiu no seu termo que ela usou, se minha filha morreu, para mim não tem mais nada. Então isso é o efeito do sofrimento. Para muitos, quebrantam, levam aos pés de Cristo, ao pé da cruz, as pessoas se fortalecem, amadurecem, crescem, se torna bênção na vida de outros. Agora, para muitos acontece isso. O pessoal se revolta, fica amargurado, não tem cura. Eu conheci muita gente assim, dentro da igreja e fora da igreja. E fora da igreja também. Então, para você pensar, se você não está passando por grande sofrimento, ele pode chegar, viu? A Bíblia diz que serão muitos. Ainda que o homem viva muito tempo, regozijem todos eles. Deve lembrar que há tempo de trevas. Treva é sofrimento, porque serão muitos. Está lá em Eclesiastes capítulo 5. Então o tempo de trevas são muitos. Os dias das aflições são muitos. É com a nossa própria vida, com a vida do nosso cônjuge, com a vida dos nossos filhos, de outros parentes. São situações com o irmão da igreja, nós sofremos juntos. Que nem o Guilherme agora, o que aconteceu com o Guilherme lá em Farroupilha. Então todo aquele sofrimento nós sofremos juntos também. Então é o tempo todo. Então nós temos que estar firmes na palavra, firmes na fé. Então alguns se humilham, buscam forças em Deus para vencerem. E vence. Aquele que se humilha, vence. Aquele que busca força em Deus, vence. Deus tira ele dali. Pensa em Jó. Então Jó, no seu intenso sofrimento, se humilhou, buscou a Deus de todo o coração e saiu da dura provação aprovado. Ele se prostra, ele se lança ao pó e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Com tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Quando ele ficou sabendo de toda aquela notícia, que tinha consumido todos os seus bens e que seus filhos, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas tinham morrido. Jó adora a Deus. E ele é restabelecido. Jó, no final ele fala: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Só isso, eu queria passar por todo o sofrimento do mundo para poder falar isso que Jó falou. Eu gostaria mesmo de um dia ter mais de Deus, conhecer mais a Deus. Se o sofrimento leva a isso, ninguém é masoquista aqui, mas é uma coisa muito preciosa. Se o sofrimento levou Jó àquilo. Jó já era íntegro, já era justo, já era temente a Deus. Ele disse que ele conhecia a Deus só de ouvir. Mas agora ele tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Agora meus olhos te veem, não é que ele viu Deus fisicamente, não é isso. Agora ele conhecia a Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele relacionava um relacionamento íntimo, deleitoso com o Senhor. Aquelas aflições de Jó, água passada, nem lembrava mais daquilo, da alegria de conhecer a Deus. De ter um relacionamento com Deus. Agora muitos querem viver na bonança, na felicidade, em tudo que é bom, mas sem vida espiritual. O que vale isso? Então foi o que aconteceu. E o que foi que aconteceu com a esposa de Jó? A sua esposa ficou com o coração endurecido, revoltado, se revoltou contra Deus, e ela disse ao seu marido, a Jó: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó falou: não, mulher, você está falando que nem uma doida. Nós recebemos tanto bem de Deus, não podemos receber também os males? Que coisa linda, que coração que conhece a Deus é assim. A mulher falou: amaldiçoa a Deus, pragueja contra ele e morre, para que viver? Não, Deus restaurou a vida dele. Irmãos, a diversidade, as provações revelam a verdadeira motivação do nosso coração. Por que está servindo a Deus? Por que você é assim? Por que você está aqui? Então as provações vão revelar. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, diz assim: portanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração
e de toda a vossa alma. O Senhor vosso Deus vos prova. Deus prova você. Deus põe você à prova. Todos os seus filhos, todos os crentes verdadeiros são provados. Deus prova para saber o que está no teu coração. Se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de verdade. Então Deus prova. Ele nem precisava fazer isso, Ele sabe todas as coisas, mas Ele faz. Ele prova, está aqui na palavra de Deus. Irmão, quando Deus nos prova, não é só Deus nos provar. Nós precisamos sair da provação aprovados. Deus pode enviar ou permitir uma aprovação e nós sermos reprovados nessa aprovação. Aí não adianta. Quando você passa por uma aprovação, uma dificuldade, se você pegar atalhos, se você quiser sair daquela aprovação antes do tempo, se você quiser fazer alguma coisa errada para aliviar aquele sofrimento, aquela situação, você não vai sair aprovado. Você tem que passar pela aprovação de forma bíblica, de forma certa, confiante, com fé, orando, esperando pelo tempo de Deus. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo, irmãos. Às vezes Deus está trabalhando na vida de uma pessoa. Eu já percebi isso no meu ministério. Deus trabalhando na vida de uma pessoa. Eu tento fazer uma visita para essa pessoa que está em sofrimento e muitas vezes eu não consigo. Eu não consigo levar consolo. Sempre há um impedimento, alguma coisa que não dá certo, é um mistério. Porque Deus não quer, Deus quer que ela sofra. Aquele tempo ali é necessário para o sofrimento dela. Depois de um tempo, Deus restaura. Então muitas vezes você vai lá e você começa com conversa e você atrapalha o processo que Deus quer operar naquela vida, naquele coração. Talvez Deus deixa. Até o pai e a mãe percebem, tem coisas que ele fala, deixa o filho sofrer um pouco, é bom para ele aprender. Não vai não, fica adulando não, acho que a mãe já falou isso, né? A mãe tem o coração mole, o pai, mas muitas vezes nós falamos, deixa o menino, deixa a menina, deixa ela que sofra um pouco, ela tem que aprender mesmo. Fica adulando não. Né? O pai fala para a esposa, né, o marido, não fica adulando não, deixa ele sofrer um pouco, ele precisa aprender. Assim é Deus também. Então Tiago, capítulo 1, versículo 12, olha o que diz Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então veja bem, depois de ter sido aprovado. Irmãos, eu já passei por tribulações, por luta na vida, que eu não saí aprovado. Eu não aceitei aquilo de bom grado. Eu não usei aquilo para o meu crescimento espiritual. Eu me revoltei de alguma forma no meu coração. Eu não aceitei aquilo. Então eu não saí aprovado. Quando você aceita, quando você age de forma bíblica, você passa por aquele sofrimento e sai aprovado. Isso, você se torna uma pessoa bem-aventurada, o homem que suporta com perseverança a provação. Então você suporta com perseverança aquela provação que você tem que passar. O sofrimento, as provações não duram muito tempo, irmãos. São rápidos. Às vezes uma semana, às vezes 2 dias, às vezes um mês. Nós nem sabemos o tempo do sofrimento de Jó. Ninguém sabe quanto tempo Jó sofreu. Mas o que nós sabemos? Que tem um fim. Aquele sofrimento, ele passa. Ele passa. Então nós temos que passar por sofrimento de forma certa. Depois de ter sido aprovado, o Senhor nos dará a coroa da vida e as demais bênçãos. Irmão, quando Deus nos concede uma dura provação, não sei se você já passou por uma dura provação, fogo, prova de fogo, é que ele tem propósito bendito, elevado para a nossa vida, não é à toa não.
Se aquela aprovação vem de Deus, Ele tem coisa para você. Você tem que estar atento a isso. O que Deus quer me ensinar? Que área da minha vida eu tenho que melhorar? Eu estou muito arrogante? Estou muito orgulhoso? Será que não é isso que Deus não quer me abater com isso? Será que eu estou confiando muito no meu dinheiro? Será que eu estou confiando muito na minha sabedoria, nos meus talentos, nos meus dons? Será que eu estou desprezando algumas pessoas? Será que eu estou fazendo acepção de pessoas? Será que eu estou julgando as pessoas? Será que eu tenho mentido às vezes? O que tem acontecido? Então, depende da aprovação. Você sabe o que Deus quer trabalhar na tua vida. Geralmente é o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa autossuficiência, enfim. E Deus permite. E nada melhor do que um sofrimento para nos deixar no pó. O melhor lugar que tem é no pó. Quando Deus nos prostra no pó, aí nós temos que levantar uma outra pessoa, mudada, transformada pela graça de Deus. Deixar aqueles pensamentos, aquela autoimagem de si mesmo, que você é o tal, enfim, cada um sabe de si. Mas Deus tem propósito. Agora, irmãos, pense na vida de José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito. Então José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Primeiro ele foi odiado. Os irmãos odiavam, a Bíblia deixa bem claro que os irmãos odiavam José por causa da túnica e porque seu pai tinha como filho especial de preferência dele. Então eles foram odiados pelos seus irmãos. Os irmãos venderam José como escravo para uma outra nação, para o Egito. Lá no Egito, a esposa do seu patrão acusou ele falsamente, que ele tinha abusado dela. Ele foi preso, ele ficou no mínimo 2 anos injustamente numa prisão. Olha que sofrimento, odiado pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo. A esposa do patrão, do homem que comprou, Potifar, comprou José como escravo, acusou ele injustamente que ele tinha abusado dela, jogaram ele na prisão injustamente, ele ficou lá mais de 2 anos. Tudo isso por quê, irmãos? Porque Deus ia colocá-lo como governador de toda a terra do Egito. O Egito era a maior potência naquela época. José ia ser o governador de toda a terra do Egito. E através das revelações do sonho, ele ia ser aquele que ia preservar a descendência do Messias, daquela fome, preservar a vida dos seus descendentes, de onde viria o Messias, e de outros povos também. Então José, em toda a tribulação de José, irmãos, ele glorificou a Deus, em todas. Você não vê José murmurando, reclamando, acusando, brigando, não. Não, você não vê isso. Até na prisão, quando ele foi lançado na prisão, é uma coisa que sempre me tocou meu coração. Lá na prisão, a Bíblia diz que José fazia tudo o que tinha que se fazer, mesmo sendo jogado na prisão injustamente, mas lá ele fazia tudo. O carcereiro nem tinha mais preocupação, José cuidava de todos os presos ali. Ele fazia tudo, ele não ficou lá na prisão deprimido. Por que Deus permitiu isso? Eu sempre fui um rapaz justo, eu não quis ter relação com a minha patroa, olha agora o que me aconteceu. Ele nunca disse isso. Ele viu aquilo como a mão de Deus. Com a mão de Deus. Então isso é maravilhoso, a vida de José. Como que Deus usou José para abençoar não só a linhagem do Messias, como muitos povos daquela época, porque só no Egito havia alimento, porque José acumulou alimento como a areia que está na praia dos mares. Então José saiu aprovado, irmãos, aprovado em toda a tribulação que ele passou. Ele glorificou a Deus em cada provação, até na prisão, como já falamos.
Depois de mais de 13 anos que aconteceu isso, que ele saiu da prisão, ele encontra com seus irmãos. Seus irmãos descem para o Egito comprar comida, comprar alimento, só no Egito que tinha. Olha o que José fala para os seus irmãos, passando uns 13 anos já depois que ele foi vendido. Ele diz assim: não foste vós que me enviaste para cá, para o Egito, e sim Deus, que me pôs como governador de toda a terra do Egito. Então ele fala isso para os seus irmãos. Então se vê a compreensão dos planos e da soberania de Deus. Como que José entendia os planos de Deus e a soberania de Deus. Não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que enviaste para cá, e sim Deus. E sim Deus que me enviou. E que está em Gênesis 45:8, e Gênesis 50, versículo 20, José fala para os seus irmãos: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Vocês pecaram, vocês intentaram mal, vocês me venderam, mas Deus tornou isso em bem. Então Deus usa as provações, o sofrimento para transformar-nos em crentes melhores, mais parecidos com Jesus, mais humildes, mais compassivos, mais misericordiosos. Irmãos, e tem algumas virtudes que só podemos obter por meio do sofrimento. Se não for sofrimento, nós nunca vamos ter algumas virtudes, irmão. Não tem como ter essas virtudes se não for através do sofrimento, através da dor. São como as pérolas. Irmãos, como que se formam as pérolas? De onde vêm as pérolas? Como que elas são formadas, as pérolas? De onde elas vêm? Ela vem das feridas, ela vem de ostras feridas. As pérolas são produto da dor, resultado de uma substância indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Então, quando um grão de areia, uma parasita entra na ostra, o que acontece? Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Dentro da ostra tem essa substância chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e encobre o grão de areia com camadas e mais camadas dessa substância para proteger o corpo indefeso da ostra. Entrou um grão de areia, um grão de areia. Então as células do nácar da ostra começam a trabalhar. Ela tem essa substância lustrosa, então ela começa a passar essa camada e mais camada naquele grão de areia. E vai fazendo isso para proteger o corpo da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Demora em média 3 anos para formar uma pérola. E ostras que não foram feridas não produzem pérolas. Pérolas são feridas cicatrizadas. Então, muitas vezes nós não vamos ter, o nosso caráter não vai ser uma pérola, porque nós nunca fomos feridos, nunca fomos machucados, nunca sofremos. Não tem como ter pérola espiritual na nossa vida. Pérola é resultado, irmãos, de feridas cicatrizadas. Aí surge a pérola.
Então muitas vezes nós precisamos de sofrimento. E Deus sabe exatamente que tipo de sofrimento, qual ocasião que Deus vai preparar isso. Isso é uma realidade, irmãos, que não tem como fugir. Irmão, as coisas mais valiosas da vida, geralmente vêm através do sofrimento e da dor. As coisas mais valiosas deste mundo, elas vieram através do sofrimento e de muita dor. Aí surgiu alguma coisa valiosa, tanto materialmente falando, como espiritualmente falando, vem do sofrimento. A natureza humana parece necessitar de sofrimento para se tornar bênção para o mundo. Muitas vezes, quando o ser humano ele sofre, ele se torna bênção para outras pessoas. Ele precisa desse sofrimento. Estava lendo a história de um missionário que no século XVIII, um casal de missionário inglês foram enviados para a Índia, trabalhar como missionário na Índia. E lá na Índia, sabe que naquela época, se fazer uma viagem da Inglaterra para a Índia, eu não vou dizer o tempo de navio, eram 6 meses, aí para mais, era distante, era difícil. Tá? Então, e lá na Índia, isso aqui é um caso verídico, lá na Índia, eles perderam a única filha que estava junto com eles, eles perderam vítima da lepra. Então essa filha já era pré-adolescente, ela morreu, ela foi vitimada da lepra. Depois de uma temporada na Inglaterra, eles voltaram para a Inglaterra, passaram uma temporada, eles voltaram de novo para a Índia e fundaram o leprosário da Persúlia, que se tornou uma das maiores colônias de leprosos do mundo. Lá no século XVIII, na Índia, eles fundaram, conseguiram recurso com os ingleses na Inglaterra e voltaram de novo e fundaram esse leprosário da Persúlia, que se tornou uma das maiores e melhores colônias de leprosos do mundo. Então aí o escritor diz: a filha não morreu em vão, pois com a sua morte abriu um lar para milhares de leprosos. Se a filha desse casal missionário não tivesse morrido de lepra, nunca ia acontecer isso. Nunca, eles nem sonhavam em abrir um leprosário na Índia. Mas a dor, o sofrimento, levou eles a ter compaixão de tantos leprosos lá na Índia, sem recurso, naquela época, no século XVIII. Então esse sofrimento, a perda da única filha, levou esse casal de missionários a construir esse local para cuidar de leprosos. E assim tem sido, irmãos. Quando uma pessoa sofre muito tempo, sofrimento muito intenso, muito tempo, com câncer, depois ela é curada desse câncer, ela se torna uma voluntária para ajudar outros que estão sofrendo com essa doença. Eu conheci algumas. Pessoa que sofreu muito de câncer, com câncer. Depois foi curada. Essa pessoa, ela se torna uma voluntária. Ela quer ajudar, ela quer estar junto. Ela quer fazer alguma coisa para outros que estão sofrendo de câncer. Dificilmente uma pessoa curada de câncer, ela cruza o braço e pronto. Pode acontecer, mas a maioria ela quer se envolver com a liga de câncer, ela fica sabendo que alguém tem, ela quer visitar, ela quer ajudar, ela quer contribuir. Tem bastante liga de câncer, eu falo liga porque sempre estão me ligando lá, pedindo donativos, tá? Para ajudar essas ligas de câncer. Vem de Caxias, vem de Farroupilha, e a gente, pela graça de Deus, quando a gente pode, a gente sempre ajuda.
Então, essas pessoas se envolvem com isso, porque ela passou por isso. Então, ela sabe a angústia, o sofrimento que é você estar com câncer, não só o sofrimento físico, mas emocional, espiritual, enfim. Então, isso que acontece com o sofrimento. Irmão, Charles Spurgeon, foi um pregador muito conhecido também, inglês. Ele disse, olha que frase que ele disse, olha o que ele disse, e eu assino embaixo. Ele disse, quem sou eu para assinar embaixo de Spurgeon, né? Mas só para dizer que eu concordo. Ele diz, todo tempo que desfrutei de conforto e tranquilidade, não produziram nada na minha vida. Mas os benefícios que colhi das minhas angústias, dores e sofrimentos são incalculáveis. Irmãos, um homem do calibre de Spurgeon fala isso, porque isso é uma realidade, é um homem que conhece. Diz que todo o tempo que ele passou em tranquilidade, em conforto, não produziu nada. Não produz mesmo, irmão, não produz nada. Para a vida espiritual, bem pouco. Para o nosso caráter, para nos forjar mesmo na vida cristã, o conforto, os prazeres mundanos, aí não acrescenta nada não. Não sou contra, não estou falando que isso é pecado, não é nada disso. Agora, como o Spurgeon disse, né, que ele colheu benefícios incontáveis, né, nas angústias, nas dores e nos sofrimentos. Os benefícios são incalculáveis. E eu creio exatamente assim. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 3 e 4, ele diz, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Então, como é glorioso, irmãos, experimentarmos na alegria, na hora do sofrimento, naquelas horas escuras da vida, experimentar a alegria do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo aqui, a gente se gloriar naquilo. Nas horas escuras da vida, no vale do sofrimento, poder se gloriar nas próprias tribulações. Impressionante isso. Isso é uma coisa confortadora. Sentir a presença do nosso Deus e Pai quando estamos passando pelo sofrimento. A presença de Deus, a presença de Cristo, naqueles momentos amargos, difícil, de luto, de enfermidade, tantas coisas, mas o Senhor está ali te sustentando. Como é confortador isso. E o apóstolo Pedro, depois de Tiago, vem Pedro. Olha o que ele diz em 1 Pedro 5,10. Está pertinho aí, dá uma olhada. Ele chama aqui Deus, o Deus de toda graça. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então Deus não vai te abandonar. Você vai sofrer por um tempo, mas depois o próprio Deus vai te consolar. Ele mesmo vai aperfeiçoar. Através daquele instrumento vai tornar a sua vida mais perfeita, mais semelhante à vida de Cristo. Ele vai firmar você na fé. Ele vai fortalecer e vai fundamentar a sua vida cristã. É isso que Deus faz. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda graça. Toda graça. Foi o que Ele fez com José do Egito, foi o que Ele fez com Jó, foi o que Ele fez com Davi, porque Ele é o Deus de toda graça. Ele diz ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, quando Paulo orou pedindo para que Deus tirasse um sofrimento muito grande dele, chamado espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Deus falou, não, eu não vou tirar, a minha graça é suficiente. E Paulo se alegrou. Paulo morreu com aquele espinho, nunca Deus tirou dele. E você não vê ele murmurando, nunca mais ele tocou no assunto, nunca mais ele reclamou, nunca mais ele orou. Então, a graça de Deus foi suficiente.
Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Nós somos chamados em Cristo, irmão, para ser participante do sofrimento de Cristo. Muitos pensam que o cristão é chamado só para receber bênção materiais. Nós somos chamados para ser participante do sofrimento de Cristo e ser participante também da sua glória. O sofrimento é passageiro, entretanto, resultará nas mais ricas bênçãos aqui e na eternidade. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo chama a tribulação leve e momentânea, mas ela vai produzir um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Encerrando aqui, irmãos, como você tem enfrentado o sofrimento e as provações? Talvez o nosso sofrimento, eu vejo o nosso sofrimento é coisinha à toa, entendeu? Nós temos uma vida muito boa, né, Daniel? Uma vida, a maioria aqui de nós tem uma vida boa. Não passamos fome, não passamos sede, não passamos nudez, não somos esbofeteadas, não somos zombadas, às vezes nós somos, mas zombaria pequena. Às vezes, algum sofrimento físico, alguma doença, mas Deus é que sabe. Mas como que nós temos enfrentado, nem que sejam as pequenas? Como nós temos enfrentado as provações? Como Ana, derramando a nossa alma perante o Senhor, como José do Egito, confiando na soberania de Deus, confiando nos propósitos sábios do Senhor. Irmãos, creia que nada acontece sem a permissão de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, diz a palavra de Deus. Vamos encerrar lendo Tiago, todos juntos, o nosso texto inicial, Tiago 5. Vamos ler juntos, versículo 10 e 11. Irmãos, vamos ler? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temo por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e viste que fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Mas não esqueça esse final também. Muitos aqui podem sair com medo do sofrimento. Não tenha medo, não. O nosso Deus é o Deus de toda graça. O Senhor é cheio de misericórdia e compassivo.